Nesta noite, Ele marcou comigo e com você um encontro, para que nós possamos ser transformados. Não para que nós venhamos receber aquilo que o nosso eu e o que o nosso ego quer receber, mas para que nós venhamos receber dele aquilo que Ele quer fazer conosco. Gênesis 27, verso 21 diz assim: E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Gênesis 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. E tomou-os e fez-lhe passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntar de sua coxa e se deslocou. E a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar a Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Amém? Já ouvimos falar da história de Jacó? Jacó, aquele que tinha um irmão gêmeo, Esaú, o qual nasceu primeiro. E pela lei, todo aquele que nascesse primeiro herdava a herança de seu pai, herdava a primogenitura. Mas desde o início, Jacó, ainda dentro do ventre, ele queria usurpar a primogenitura do seu irmão, porque conta a história que ele segurava-lhe pelo calcanhar, antes mesmo do nascimento de Esaú. Se continuarmos vendo a história, o significado do nome de Jacó é aquele que segura pelo calcanhar, porque segurou no calcanhar do seu irmão para impedi-lo de nascer primeiro. Porém, isso não aconteceu, e quem tinha direito a essa progenitura era Esaú, e não
não Jacó. Porém, independente de tudo isso, nós vamos encontrar na história bíblica 3 patriarcas de Israel, e Jacó é um deles. Mas o que fez Jacó, usurpador, mentiroso, enganador, ser um dos patriarcas de Israel? Nós vemos que juntamente com sua mãe, lá no capítulo 27, verso 21, ele engana seu pai no leito de morte para receber do seu pai a bênção da primogenitura. Ele passa-se pelo seu irmão. Nós vemos que a história bíblica vai nos contar que este homem, ele coloca sobre os seus braços pelos, porque o seu irmão era muito mais peludo que ele. Seu pai já não tinha boa visão, porém tinha boa audição, porque ele ouve a voz de Jacó e a identifica, mas como ele não enxerga bem, ele pede para tocar-lhe. E quando toca, ele sente as mãos de Esaú, porque os braços de Jacó estavam peludos. E aí, quando ele pergunta se é Esaú, ele responde: sim, eu sou, enganando, mentindo e usurpando uma coisa que não lhe pertencia. Ali nós vemos então que o caráter de Jacó, que desde o início já não era muito bom, ele torna-se totalmente distorcido, totalmente aniquilado. Um homem que já não tinha mais um caráter, um homem que foi considerado enganador e mentiroso, e que após receber a bênção do pai, teve que fugir para não ser morto pelo próprio irmão. Do que adianta viver uma vida usurpada, enganada, na mentira, tendo que fugir e se esconder o tempo inteiro? Porque essa era a vida de Jacó. Jacó pode ter recebido uma bênção de seu pai, ele pode ter sido abençoado por ele, porém ele tinha que viver fugindo e se escondendo, porque ele mentiu e ele enganou. Sendo assim, não era próspero e não podia usufruir da primogenitura que recebeu. Mas nós vamos ver lá no capítulo 32 que ele, passando por um vale, ele manda a sua mulher e as suas servas para o outro lado, e ali ele fica só. E neste momento, ele tem um encontro com um ser sobrenatural. Neste momento, ele tem um encontro com o próprio Deus. Nesse momento, ele passa a conhecer verdadeiramente quem é Deus. E creio eu que neste momento passou um filme sobre os seus olhos de tudo aquilo que ele fez e como ele havia vivido até hoje. E nesse momento eu pergunto para você: quem é você? Não é quem é você em Cristo, mas quem é você como ser humano? Quem é você? Quem é a missionária Patrícia? Quem é a missionária Sônia? Será que nós nos conhecemos o suficiente a ponto de dizermos assim que jamais teremos um caráter distorcido? Ou que não temos um caráter distorcido? Será que nós sabemos qual será a nossa reação dentro de qualquer situação da qual nós vivemos? Porque muitas vezes somos levados a pensar assim: sou cristão, sou irrepreensível. Sou cristão, Deus vela por mim e acabou. Mas será que já vivemos todas e qualquer situações a ponto de dizermos: sou irrepreensível em todas elas? Quantas vezes passamos por momentos tal qual, quando nós caímos em si, nós falamos assim: pô,
agindo de outra maneira. Quantas vezes nos deparamos com situações das quais nós dizemos assim: poxa, ele não precisava ter ofendido aquela pessoa da maneira que eu ofendi. Não precisava ter machucado da maneira que machuquei. Não precisava ter explodido da maneira que explodi. Isso é natural do ser humano. Mas isso também prova que nós não nos conhecemos o suficiente. Nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos. Eu te convido a se imaginar na frente de um espelho. E então trazer à sua memória o que você vê. Como você se vê? Como você se vê quando ninguém está olhando para você? Como você se vê quando você está dentro da sua casa sozinho? Sem ninguém para te apontar, sem ninguém para te aplaudir, sem ninguém até mesmo para te abraçar. Como você se vê? O reflexo que você vê é o reflexo que você gostaria de ver todos os dias? Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós nos vemos como alguém problemático, torto, sujo, o pior de todos os homens ou de todas as mulheres. Talvez essa seja a visão que você esteja vendo no espelho da tua alma. Talvez hoje você esteja olhando para dentro de você e o que você vê é dor, amargura, é o reflexo de uma infância que te deixou ferido, machucado. É o reflexo de uma juventude que te levou por caminhos dos quais você nem imaginou que passaria. Mas, por causa de escolhas e por causa do nosso próprio caráter, nós acabamos indo na direção que Deus não quer que nós andemos. Isso aconteceu com Jacó. Jacó andou por caminhos que Deus não tinha traçado para ele. Jacó tomou para ele uma posição que não era dele. Mas porém um dia o Senhor marcou um encontro com ele. E no meio da caminhada, ele então entendeu que ele precisava da presença deste Deus na sua vida. Porque só ela iria transformar o vazio, o caráter, a dor, a angústia, o desespero que ele carregava dentro de si. Tudo isso ele levava. Ele levava o peso da mentira. Ele levava o peso do engano, da falsidade, da usurpação. Quantas vezes queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser? Quantas vezes queremos ter uma atitude da qual Deus não quer que tenhamos? Quantas vezes batemos na face do nosso irmão quando é a nossa que precisa apanhar? Mas nesta noite, Deus trouxe você aqui para dizer para você que aquele que está nele, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fará novo, porque ele tem um encontro marcado contigo hoje.
Eu vou te convidar a fechar os teus olhos novamente. E neste momento, eu não quero que você se imagine, mas eu quero que você veja Jesus na sua frente. Eu quero que você imagine Jesus num momento crucial da sua vida, sendo julgado pelo teu caráter, sendo julgado pelo teu pecado, sendo julgado pela tua falta de fé, sendo julgado pela tua caminhada distorcida. E ali naquele momento sendo condenado, mesmo sem ter pecado. Eu quero que você continue ainda de olhos fechados e veja Jesus sendo chicoteado, chicoteado pelas minhas falhas, por todas as vezes que eu humilhei alguém, por todas as vezes que eu enganei, por todas as vezes que eu menti, por todas as vezes que eu deixei de glorificar a Deus, por todas as vezes que eu troquei a minha chamada por um prato de lentilhas, pelos prazeres do mundo. Eu quero que nesse momento você sinta a dor que ele sentiu. E então, depois de passar por tudo isso, ainda ser coroado com uma coroa de espinhos. Depois de ser coroado, ele ainda foi levantado no madeiro como maldito, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que é levantado no madeiro. E ali, em meio à dor e à agonia, nesse momento ele olha para mim e para você, e ele diz: eu te perdoo. Nesse momento ele olha para mim e para você e diz: é o teu caráter que eu carrego nessa cruz. Nesse momento ele olha para mim e para você: é o teu pecado que me colocou aqui. E neste momento ele pergunta para mim e para você: quantas vezes eu vou ter que morrer para que você entenda que você é nova criatura, e como nova criatura você precisa andar. Não é mais tempo de vivermos um cristianismo do faz de conta. Não é mais tempo de brincarmos de sermos cristãos. Mas é hora de nos prostrarmos aos pés da cruz. E toda vez que for necessário, trazermos à memória que Ele já morreu, para que eu tivesse uma vida nova, para que eu fosse livre do pecado, para que eu não caísse na sujeira e na imundície do mundo. Se Ele fez isso por mim, por que não viver a minha vida para Ele? Os manjares do mundo são melhores, são mais gostosos e mais prazerosos, mas a vida eterna, garantida por Deus, vai trazer na minha vida e na tua vida uma prosperidade inigualável para mim e para a tua alma. Vivemos num mundo onde as riquezas são motivos de um status alto. Mas eu vou falar para você que a maior riqueza está lá na cruz do Calvário. E essa
foi dada a você de graça. Ou melhor dizendo, o preço que foi pago foi de sangue inocente. O preço que foi pago para você estar sentado nesta cadeira hoje foi de sangue, e sangue inocente. Mas eu quero que você continue com seus olhos fechados. E depois de tudo ser consumado, você consiga ver Jesus de pé na sua frente, dizendo para você que você é filho amado, que você é eleito, que você é escolhido, e que independente de tudo aquilo que você viveu aí fora, independente de quem você é, de quem você era, e até mesmo de como você se vê, hoje Ele veio dizer para você que você é especial, que você é importante, e que Ele te escolheu. Aleluia. Mas Ele também veio te fazer uma pergunta: você me escolhe? Porque se você escolher andar com Cristo, ande verdadeiramente com Ele. Se você escolher estar com Ele, verdadeiramente caminhe com Ele. Todos os dias, quando você acordar, lembre-se que Ele passou por um processo de dor, de angústia, de agonia, para que você hoje respirasse o fôlego de vida, para que você hoje tivesse o privilégio de ser chamado Filho do Deus Altíssimo, porque até então não éramos nada, éramos como ovelha desgarrada sem pai e sem pastor. Mas por causa de um único homem, esse pecado e essa maldição entrou. Mas também por causa de um único homem, eu e você hoje temos o privilégio de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. E tudo aquilo que é herança de Cristo, essa é herança nossa também. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então seja cheio, porque essa herança é tua, é privilégio teu, porque Jesus um dia pagou o preço para que isso acontecesse. Você quer ser diferente? Então comece se dobrando na presença de Deus. Se humilhe a cada dia, porque quanto mais você se humilha, não na presença dos homens, mas debaixo da potente mão do Senhor, assim diz a palavra de Deus, a seu tempo Ele te exalta. Mas não se preocupe com isso, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã o Senhor já tem cuidado, e diz a palavra que a cada dia basta o seu mal. Mas se preocupe em ter com Deus um relacionamento, porque quanto mais você se relaciona com Ele, quanto mais perto dEle você está, mais a sua vida é transformada, mais o seu caráter é moldado, e mais parecido com Ele você fica. Aleluia. Seremos perseguidos? Seremos. Passaremos por tribulações? Passaremos. Seria eu enganadora e mentirosa se dissesse ao contrário, porque a própria Bíblia diz que nós passaremos por perseguições, por aflições, por dores, por angústias. Foi assim desde o princípio. Foi assim com os primeiros cristãos. E será assim com os últimos? Você está disposto a seguir Jesus? Então se dê, se entrega e siga Ele verdadeiramente, sem reservas. Hoje Ele está aqui, diante de você, pronto para te abraçar, para te amparar. E Ele diz para você: andarei com você todos os dias. Não é só quando você está bem, não é só quando você está sem pecado, mas é todos os dias. Ele está aí do seu lado, pronto para te ajudar,
para te lapidar, para te transformar e para te mudar. Basta você querer. Amém? Te convido a ficar de pé. Nesse momento, é um momento seu com Deus. Feche os teus olhos. E tenha nesse momento resgate da tua intimidade com Ele, do teu relacionamento com Ele. Lembre do primeiro amor, aonde a chama queimava dentro do teu coração, dia e noite. Lembra do primeiro amor, quando você não via esforços e nem media circunstâncias para estar na presença de Deus. Então comece a falar com Ele, porque Ele está aqui na sua frente, ouvindo a sua voz, pronto para mudar a sua identidade e transformar o seu caráter. Fale com o Pai. Ele quer te transformar hoje de dentro para fora. Ele quer te transformar alma, coração, mente. Ele quer transformar todo o seu entendimento. Mas para isso você precisa
transforma o teu caráter e muda a tua história. E que hoje você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque você teve um encontro com Ele e Ele está neste lugar. E assim eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, já vou encerrar só um segundo. Quero convidar a mim, família, em nome de Jesus, nos apresentar para o Senhorzinho, o Senhor. A gente sabe que uma criança, ela não é batizada, porque existem vários tipos de costume, só que nós vamos mediante a palavra. O batismo é remissão de pecados. Nós sabemos que uma criança, ela não tem pecado, então nós apresentamos ela ao Senhor, oramos, pedimos a Deus que Deus venha cuidar dessa criança. Biblicamente dizendo, sabemos que a Bíblia vai dizer assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para mais tarde não se desviar dele. Então hoje nós vamos apresentar a Melissa ao Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá, no nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Deus, essa criança ao Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha guardar essa criança debaixo das suas asas, debaixo da tua poderosa e potente mão, Pai. Eu te peço que no nome de Jesus o Senhor acampe os seus anjos, ó Deus, ao redor dessa criança. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga, Deus, alegria a essa criança, que o Senhor conduza os passos dela para a glória do teu santo e poderoso nome. Eu apresento também, Pai, a vida da mãe, a vida do pai, e a vida, Deus, dos representantes dessa criança, Deus, que tomarão o lugar de padrinho. Sabemos, ó Pai, que no nome de Jesus é uma responsabilidade grande, e eu te peço que o Senhor instrua, Deus, os teus filhos, o caminho, ó Deus, para eles cuidarem dessa criança de uma forma sobrenatural, para eles ensinar essa criança, Deus, para que ela venha ser uma criança, Deus, cuidada pelo Senhor, que venha ser uma criança, Deus, a qual vai trazer o teu nome, ó Deus, a todas as nações. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a essa criança, que o Senhor traga paz, alegria aos pais, e traga, Deus, aos padrinhos. Eu te peço que no nome de Jesus, a bênção do Senhor venha estar sobre a vida deles, venha estar sobre a casa deles, venha estar sobre a família deles. Então eu coloco como testemunha, não só os céus e a terra, mas como essa igreja, os anjos do Senhor, como testemunha de nós apresentamos essa criança, no nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Dar o certificado de apresentação. Deus abençoe essa gatinha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. É uma responsabilidade. Deus abençoe. Amém, igreja? Já vou encerrar. Levanta sua mão do céu. Perdão, não passei da hora, mas louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão das nossas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Então vai em paz, o Senhor te acompanhe. Não sai daqui sem dar paz do Senhor para o teu irmão, no nome de Jesus. Está encerrado e até o próximo culto em nome de Jesus.